Identidade de gênero não é o problema aqui, Edgar. O problema é atribuir a identidade de gênero a uma construção social, né? E voltando aí à pauta da retirada da apostila, a conduta do governador Dória, ela pode sim ser interpretada como um aceno ao eleitorado mais conservador. Nesse sentido, achei que o Fefito foi muito feliz na expressão PSL gourmet. Mas eu prefiro comentar aqui, nesse caso, o ato em si e não a sua eventual motivação política. Em primeiro lugar, cabe um elogio à pronta resposta do governo do Estado, que reconheceu, abre aspas, um erro inaceitável no seu material didático. Contudo, no lugar do governador Dória, eu não teria retirado essas apostilas. Na verdade, eu passaria uma circular para os alunos e para os pais e dedicaria uma aula inteira de ciências para explicar para os jovens por que o que está escrito lá é cientificamente incorreto. Certo? Então, nesse momento, além deles aprenderem um pouquinho mais sobre genética, sobre biologia, sobre sociologia, eles teriam uma lição de vida importante. Nem tudo que está escrito em livros é verdade. Especialistas erram, professores erram e o mais importante de tudo, o Estado erra. Né? O governo paulista, então, ele perdeu a chance de reforçar a máxima cartesiana, né? Cogito ergo sum. Eu penso, eu questiono, eu duvido, logo eu existo. E eu aposto que esses adolescentes aí de 13 anos, eles iam adorar, porque é uma delícia você contestar a autoridade estabelecida e a narrativa hegemônica, especialmente quando você está coberto de razão. E mais gostoso até do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros. Eu quero ler para o ouvinte trechos da apostila recolhida e explicar por que eles são cientificamente incorretos e, portanto, não podem constar de um livro didático. Falando sobre sexo biológico, abre aspas, é importante ressaltar que existem somente dois sexos. No entanto, a natureza não funciona com uma separação rígida, havendo, inclusive, pessoas que nascem com dois órgãos genitais, conhecidas como intersexuais ou hermafroditas. Esse texto ele é contraditório. Se há somente dois sexos, a separação é rígida sim. A intersexualidade e o hermafroditismo, eles são anomalias genéticas que acometem algo em torno de 0,1% da população. Então, aqui no Brasil, a gente está falando de 200 mil pessoas que, em nenhuma hipótese, devem ser discriminadas. Mas esses são casos excepcionais de mutação cromossômica. Elas não refletem o curso regular da construção genética dos sexos, do sexo humano. Né? E eu disse que esse trecho é contraditório e dá para a gente ir além. Eu acho que ele é intencionalmente contraditório, porque ele serve de preâmbulo, ele serve como introdução da grande falácia dessa apostila, que é o trecho seguinte, sobre identidade de gênero. Refere-se a algo que não é dado, e sim construído por cada indivíduo a partir dos elementos fornecidos por sua cultura, o fato de alguém se sentir masculino ou feminino. Portanto, segundo essa apostila, o elemento determinante para você se considerar homem ou mulher, para você se sentir homem ou mulher, é a atuação das pessoas à sua volta. Você se sente homem, você se sente mulher porque alguém te falou isso. Você não teve essa liberdade de escolha. Essa opção foi imposta, de certa maneira, talvez até numa relação opressora. E na sequência... Olha como é confuso. Aí tem um trecho correto, que reflete a realidade da disforia de gênero. Abre aspas. Não há um elo inescapável, portanto uma relação definitiva, entre o corpo biológico e o sentimento que a pessoa possui de ser homem ou mulher. Isso sim precisa ser ensinado para a juventude, mas em termos científicos. Então é preciso falar o seguinte, olha, transtorno de identidade de gênero, ou disforia de gênero, ou incongruência de gênero, são condições clínicas catalogadas pela medicina. Se o ouvinte quiser pesquisar, o código é CID-10-F64. Por exemplo, transtorno de identidade sexual na infância é o CID-10-F64.2. 2. Esses transtornos, eles não são mais considerados como doenças mentais. É importante alertar a população sobre isso. 3. Esses transtornos, eles não se confundem com o conceito de orientação sexual, que é a atração erótica do indivíduo por pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo ou por ambos os sexos. 4. Cerca de 0,3% da população sofre de algum tipo de incongruência de gênero. São 600 mil pessoas no Brasil. Mas 75%, aproximadamente 75% dessas pessoas superam o transtorno após a puberdade. E aí elas voltam a se sentir compatíveis com o próprio sexo biológico. É por isso que tratamentos mais drásticos, como bloqueadores hormonais e cirurgia de redesignação sexual, elas devem ser evitadas no período da puberdade
idade antes da maioridade, na minha opinião. Só que, depois de uma frase solta na apostila, com alguma pertinência, logo vem essa, abre aspas, que na verdade o Vini trouxe pra gente no começo da matéria. Podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher. De novo, ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida em razão da constante interação com o meio social. Pelo contrário, a esmagadora maioria das pessoas nasce homem ou mulher, exceto aqueles que padecem de anomalia genética ou que têm algum tipo de transtorno de identidade de gênero. Inclusive, o fato de você ter crianças criadas como um gênero, por exemplo, o gênero masculino, e já na infância manifestando uma autopercepção oposta, por exemplo, um menino que se vê como menina, essa já é a principal demonstração de que o fator primordial na construção de questões de sexualidade ainda é biológico. Se fosse cultural, o menino criado como menino seria sempre menino. Agora, percebam que em toda essa argumentação, eu não usei nenhum argumento religioso, eu não usei nenhum argumento moral, tipo valores familiares, essas coisas, eu não usei nenhum argumento político, eu nem precisei usar a expressão vilanizada pela mídia progressista, que é a tal da ideologia de gênero. Então, assim, basta uma interpretação de texto e um conhecimento superficial, muito superficial, de biologia, de genética, de medicina, para comprovar que essa apostila ensina errado. Isso é um fato inescapável. E ideologia de gênero, ou melhor, a construção do gênero como o gênero como a construção social é uma fantasia, não é ciência. Então vamos aproveitar e vamos também corrigir algumas coisas ditas aí. Por exemplo, não existe cirurgia de transexualização, de redesignação de gênero em adolescentes. Aliás, é lei. Isso só pode acontecer depois dos 21 anos. A própria hormonização só acontece depois dos 18 anos, só acontece na maioridade. Nenhum adolescente ou criança pode usar hormônios nesse país para mudar o seu corpo. O que acontece é bloqueador de hormônio, cujo efeito pode ser retardado em qualquer momento e parado a qualquer momento. Vamos deixar isso bem claro, porque isso é uma desinformação. Uma outra coisa que o governador falou é que é inaceitável esse tipo de material, que aliás é um material que prega tolerância e só te ensina o que é diferente de você. Inaceitável é a gente viver num país em que um LGBT é morto a cada 20 horas, governador. Você está fazendo alguma coisa quanto a isso? Porque o número de subnotificações feitos pela polícia, inclusive, quando não querem catalogar determinados crimes como crime de ódio, é bem grande. Ou seja, o número de crimes por LGBTfobia pode ser ainda maior. Isso, sim, é inaceitável. E é engraçado porque a gente imagina que as pessoas são bem esclarecidas, né? E aí a gente vê aqui no Twitter, tem, por exemplo, a Daniele Cocarelli. Eu não estou expondo ninguém porque tá lá, tá no Twitter dela, vocês podem ler, né? E ela diz assim, por exemplo, ó... Bom, enfim, fala aqui uma coisa pro Fefito e pra mim ela diz... Essa Paulinha queria que os filhos dela transassem com a bunda. Queria te falar uma coisa, Daniele. Os meus filhos, se quisessem fazer isso quando mais velhos, quando na idade da sexualidade deles, eu espero que eles possam fazer. E eu espero que você e várias pessoas muito preconceituosas e muito homofóbicas não tenham mais espaço na sociedade. E eu acho que a escola é um espaço de discussão. Se esse livro está tecnicamente errado, como o Caio fez a análise, que façamos livros melhores, mais esclarecidos, tá? A transexualidade é um CID para que essas pessoas continuem a ter apoio para conseguir ter apoio psicológico, para conseguirem as suas questões. Porque se a doença não é um CID, eu não sei se vocês sabem, nem o seu seguro de saúde te ajuda a... conseguir resolver a sua doença. Não sei se vocês sabem disso. Sim. Agora, se na escola a gente não tem espaço para falar sobre a realidade da sociedade, se na escola é só matemática, português, inglês, enfim, o que vocês imaginam que é do currículo, eu acho que seres humanos como Daniele Cocarelli continuarão a estar aí, falando absurdos como esses a respeito dos meus filhos, que já muito esclarecidamente, se tiverem perguntas a respeito disso, serão respondidos por mim. E eu espero que pela escola, que é um lugar, sim, de debate esclarecido, eu acho que a gente tem que trabalhar com professores que saibam como falar disso, com bibliografia científica, que explique o que está acontecendo. Agora, se você só conta com a escola pública... né? Você vai ter que aceitar o que o governo te impôs. E se ele impor que a gente não vai falar mais de sexualidade, eu acho que vai ser muito difícil para sua filha não engravidar
adolescente. Eu acho que vai ser muito difícil para o seu filho, que é gay, se sentir aceito dentro da escola e depois fora dela, tá? Eu tenho a chance de pagar a escola privada. A escola do meu filho é uma escola aberta para todos esses assuntos. Eu fico muito feliz que eu posso escolher. Sim. Os brasileiros não vão poder. E só uma coisinha por fim. Não importa se a gente é 1, 2, 200 mil ou 1 milhão. Até porque nem todo mundo está confortável para falar de si mesmo, sair do armário, etc. Primeiro que questões de gênero, de novo, não são questões de LGBTs. Ninguém está falando só de transexuais no colégio. Está falando de tudo. E segundo que não importa se somos 1, 2, 10 milhões... Todo mundo tem que ser tratado com equanimidade. Todo mundo tem direito a ter os mesmos direitos. Evito, deixa eu colocar o Trindade na conversa. Trindade, você está por aí? Eu fiquei pensando aqui, ouvindo os colegas falarem. Tem dados científicos, né? Levanta-se elementos que a ciência comprova, as leis em si, o que está nessa apostila que o Vini trouxe pra gente ali na matéria, aqui no Morning Show, que é fruto da nossa discussão aqui, Zé. Eu fico pensando, tem a questão do sentir, né? Onde fica o sentir de quem é o protagonista, o que pode estar no cerne dessa questão que a gente está discutindo aqui? Como é que fica o sentir? Onde ele vai se encaixar? Onde ele vai se sentir acolhido, né? Se não a partir da elucidação de questões sociais, não só no âmbito escolar, onde o aluno, onde a criança e o adolescente estão tomando contato com as coisas da vida, e também na sociedade. Nessa discussão e nessa tentativa de reflexão que a gente está tendo aqui, olhando a questão por vários ângulos. Essa me parece que é uma questão que falta, muitas vezes, em decisões que partem do Estado, do governo, que não olham simplesmente para a questão do sentimento, que nem a ciência, muitas vezes, consegue abarcar e entender, e sim por uma questão pragmática, muitas vezes baseada em dogmas religiosos, em outras questões que só, na verdade, pela experiência que temos, só oprime e coloca essas pessoas sempre à margem, sem o direito delas poderem se manifestar e ser quem elas são de fato, Zé. Pois é. Olha, Edgar, eu costumo dizer que o movimento dos astros é previsível, agora o movimento dos poderosos é que é imprevisível, né? Esse caso aí está dentro da previsibilidade. Não adianta. Governo é um sentimento. Um governo é formado diante de um sentimento comum. E coerente esse caso aqui do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele sempre pregou, ia para o plenário esbravejar contra uma tal cartilha gay, que na verdade não existia, mas eram tópicos de um livro didático distribuído pelo Ministério da Educação que tratava desse assunto, né? Então ele está coerente e houve a formação de um governo todos nesse sentido. Grupos religiosos e conservadores estão dominando a cena política do país. Me disseram aqui deputados, conversando e tal, de que até deputados de esquerda, do PT, admitem que os evangélicos serão maioria no Brasil dentro de pouco tempo. E eles elegerão cada vez mais representantes no Congresso, e esses representantes é que vão definir não só leis, mas regulamentação de leis. Então, não é a primeira vez. Edgar, nesse caso de São Paulo, o governador João Dória, como disse o Caio, perdeu mesmo a chance de fazer um debate científico e aberto. E de tudo que se falou aqui, o que me preocupa verdadeiramente é a gravidez na adolescência, que foi pouco citado aí na cartilha. Isso sim prejudica e muito o adolescente, prejudica muito a formação da pessoa, porque depois de uma gravidez indesejada aos 14 anos, e eu conheço vários casos aqui em Brasília, né? A pessoa fica realmente prejudicada no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento educacional e para a formação da própria vida. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Qualquer coisa é só chamar. Bom trabalho para você aí em Brasília. Tudo bem, obrigado. Bom dia.